Nosso programa de hoje nós vamos falar sobre a educação no trânsito. Vamos ter perguntas interessantes sobre o assunto, vamos ter um vídeo que vai estar nos falando sobre a campanha Madre Teresa em relação à defesa da vida e teremos a fluidificação das águas no final. Então, vocês já podem deixar a água preparada para ser fluidificada no final. Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade. Vamos fazer a nossa prece para darmos abertura ao nosso programa. Deus de amor e bondade, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, onde queremos te rogar por todos os nossos motoristas, por todos aqueles que estão no trânsito de forma direta ou indireta, que o Teu amor possa envolver cada um. Graças te damos hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Apesar dos avanços tecnológicos, apesar da organização de todo o trabalho realizado na área do trânsito, ainda continuam os acidentes. E isso é um reflexo do processo educacional, principalmente a educação no trânsito. E hoje nós vamos, durante o programa, fazer uma reflexão em torno disso, com o aspecto da espiritualidade, como que os espíritos veem essa situação que nós estamos vivenciando. Temos o prazer de estar conosco aqui o nosso amigo Ottoni, que irá estar abordando esse assunto junto conosco a respeito da educação no trânsito. Seja bem-vindo, Ottoni, ao nosso programa. Márcio, obrigado. Mais uma vez é uma alegria estar aqui contribuindo e trazer aos nossos telespectadores o que a espiritualidade tem a contribuir com esse tema. Márcio, para a gente ilustrar o programa, vou chamar aqui uma matéria que é a campanha nacional, uma perspectiva da educação para crianças com relação ao trânsito. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com voz de robô você ouve. Mas agora tá na hora de você me ouvir. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é pra gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem tá andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça. 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 Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Nós percebemos que realmente o processo educacional começa na infância, em todos os sentidos de educação. E no trânsito não deixa de ser diferente. Quando a criança é orientada, ela inclusive ajuda a orientar os pais no trânsito, de capital importância, não é isso, Ottoni? Isso, perfeito, Márcio. É um trabalho belíssimo e que precisa ser ampliado, intensificado e estendido a todas as escolas do nosso país. Márcio, mostrar também aqui uma matéria elaborada pela nossa repórter Maritza Fonseca, que cobriu o evento, a campanha Madre Teresa de Calcutá, realizada nas praças Ipiranga e Alencastro. No Livro dos Espíritos, a pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta não poderia ser mais clara: o de viver.
Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Desse modo, não há dúvidas quanto à necessidade de preservação da vida, e o nosso papel é esclarecer, acolher, sem jamais emitir julgamentos, seguindo sempre como modelo de conduta do nosso Mestre Jesus. Em favor da vida, espíritas dizem não ao aborto, através da campanha em defesa da vida, Madre Teresa de Calcutá. Voluntários e trabalhadores de casas espíritas de Cuiabá e Várzea Grande foram até a região central da capital para realizar essa missão. A campanha Madre Teresa é uma campanha temática, né? Então nós, os meses de abril e maio, nós realizamos ela mais intensamente. No sábado passado nós fizemos a campanha específica da Associação Espírita Vantuil de Freitas, que, como vocês devem ter acompanhado, foi no Parque das Águas. Então nós fizemos hoje aqui na Praça Lencastro e na Praça Ipiranga. A campanha foi de parar o trânsito e chamou a atenção da população. As principais ruas, praças e sinaleiros de Cuiabá foram tomadas pelos semeadores do bem. Quem passou pelo local, além de receber mensagens espíritas e folders explicativos, ainda pôde assinar o abaixo-assinado contra o aborto, que vai ser entregue em Brasília. O aborto é um ato contra a vida e fazer parte desta missão de conscientização traz a sensação de dever cumprido. E é muito bom saber que você pode ajudar com o seu trabalho. É bom e animado participar com eles da distribuição de mensagem. Não é a primeira vez que eu faço e toda vez é uma descoberta, toda vez tem uma experiência diferente. Foi em cada gesto, olhar e sorriso que todos os caravaneiros disseram em uma só voz: aborto não. Interessante esse vídeo, né? Porque a gente tem feito um trabalho muito importante nessa área em relação à vida. É uma campanha em defesa da vida, contra o aborto, então realmente vale a pena a gente continuar realizando esse trabalho, não é isso, Otto? E o bacana, Márcia, é assim, a gente vê a quantidade de jovens, né, de jovens adolescentes que estão participando dessa atividade, tendo a consciência, né, da importância da vida na nossa sociedade. Márcio, dando continuidade, olha que interessante, a nossa irmã Maritza e o nosso irmão Ackerman, visitando a nossa Escola de Estudos Espíritas nesse sábado, entrevistou lá alguns alunos e trouxe várias questões para que você pudesse responder. Vamos às questões. Márcio, não ter paciência no trânsito é egoísmo? Olha, a paciência nós devemos ter em todos os lugares, né? Mas no trânsito ela é fundamental, porque nós estamos colocando em risco outras vidas. Nós não podemos descuidar, né? Então, ter paciência é importante, não é isso, Otto? Assim, o egoísmo está na raiz de todos os vícios, né? Então, a impaciência ela decorre também do egoísmo, né? E essa exacerbação de compromissos, a ausência de tempo, esse estresse todo vem causar essa impaciência ainda com mais exatidão aí no trânsito. Márcio, tem dias que eu tô bem atrasado, aí eu uso a buzina. Isso é errado? Marcos, usar a buzina é sempre algo que a gente deve evitar por causa da poluição sonora. Nos países mais civilizados, buzinam menos. Nos países mais atrasados, buzinam-se mais. E nós temos que ficar em alerta para que a gente evite o atraso, evite a correria, né? Inclusive o estresse, porque uma das causas do câncer é o estresse, a ansiedade. Então, o correto é a gente acordar mais cedo para a gente poder se dirigir com mais calma, sem essa necessidade, né, de usar buzina, de agredir as pessoas e cometer erros no trânsito, não é, Otto? É isso mesmo, Márcio. E lembrar que o uso indevido de buzina, como nesse exemplo que o nosso irmão Marcos colocou, caracteriza inclusive infração de trânsito. Márcio, meu amigo morreu num acidente de trânsito. Foi uma fatalidade ou era a hora dele? Carla, a sua pergunta é muito profunda e muitas pessoas utilizam esse termo de que era a hora dele, mas nem sempre é a hora dele, porque se o indivíduo for imprudente, ele vai desencarnar antes da hora, por imprudência. E não existe aí
uma fatalidade, não, tinha que acontecer naquele exato momento. Nada disso. Existe o livre-arbítrio para que nós possamos escolher e tomar as nossas atitudes. O indivíduo embriagado no trânsito, aí acontece o acidente, nós vamos dizer que era a hora dele? Ele bebeu e houve a consequência. Se ele não tivesse bebido, não aconteceria. Então não existe um fatalismo, uma determinação de que vai acontecer aquilo, mas as coisas acontecem em função dos nossos erros. E aí nós vamos ter que pagar por isso, não é isso? É isso mesmo. Os espíritos colocam de modo muito claro que o único desencarne que escapa ao controle divino é o suicídio. Então, como o Márcio pontuou muito bem, as circunstâncias, o íntimo de cada um, os desejos de cada um é que vai determinar aí se era realmente um momento, um desencarne programado pela espiritualidade superior ou se foi uma tentativa aí de deixar o orbe aí pelas portas do suicídio. Porque às vezes, observa só, ele teria que desencarnar por um acidente de trânsito, mas não necessariamente naquele horário, naquele local e fatalmente ali. Poderia ser em outras circunstâncias, né? Isso é importante a gente realçar. Né? Perfeito, isso mesmo. Dr. Márcio, como lidar com a intolerância no trânsito? Olha, Lucas, com a intolerância, seja onde for, nós temos que ter paciência, humildade e tomar muito cuidado, porque a pessoa, quando ela é intolerante, ela acaba sendo agressiva e nós podemos se dar mal nessa situação. Eu vivenciei uma cena muito interessante, eu estava seguindo dentro do bairro do CPA, numa preferencial, queria passar para a direita, o motorista que estava na frente foi para a direita. Eu tentei passar pela esquerda, ele foi para a esquerda. Então, toda hora me fechando, até que eu, depois de várias fechadas, dei uma buzinada. Ele jogou o carro na minha frente, desceu armado e olhou para mim e disse: "Que foi que você está querendo?" Buzinou para mim. E eu olhei aquela cena, o cara armado, e eu disse: "Me desculpa, eu buzinei sem querer", né? Então, às vezes, você pode morrer no trânsito em consequência de não ser paciente com o intolerante. Então, a paciência, ela é fundamental. Márcio, é como você colocou, não tem uma receita pronta, né? Até porque a paciência é uma virtude que nos dias de hoje talvez seja uma das mais difíceis da gente alcançar, porque a gente vive correndo e lutando contra o tempo. Mas precisamos nos armar aí do Evangelho, de músicas edificantes e buscar essa calmaria para não entrar nesse cenário do intolerância, né? E lembrar do que Jesus falou, a gente só retribuir o mal com o bem. Então, ter uma atitude de paciência com o intolerante. Por que as crianças devem fazer parte da segurança no trânsito? Márcia, a criança participando dessas campanhas, ela acaba aprendendo, é um processo educativo prático, muito bacana, porque ela indo fazer a campanha, ela vai incorporar essa ideia e vai refletir com certeza na vida adulta. E às vezes essa criança ajuda até o pai a controlar, a educar. Já vimos vários filhos dizendo: "Pai, você está correndo além da velocidade que está marcando". Eu acho isso muito interessante. É investir no futuro da nossa sociedade, né? Então, as crianças de hoje serão as nossas autoridades, os nossos governantes. Então, investir na criança é fundamental. E aí, Otton, então você tem uma história para nós hoje, né? O Otton vai contar uma história para nós aqui sobre essa questão do trânsito. Eu tenho, Márcio. Há alguns anos em Cuiabá, um jovem de 23 anos que gostava de sair com os amigos, de ingerir bebida alcoólica e de dirigir ao volante. E mesmo sendo advertido várias vezes por amigos, por familiares, igual o que a gente vinha conversando aqui no programa, numa dessas oportunidades, não mudando a sua conduta, ele veio a atropelar uma criança de 5 anos. E atropelou a criança, logo depois ele parou, desceu bastante alcoolizado ainda, e a criança teve uma fratura exposta na perna
E hoje essa pessoa está internada no hospital psiquiátrico porque ele não consegue tirar da sua mente os gritos de desespero, tanto da mãe quanto da criança. Então poderia não ter passado por nada disso, né, se tivesse atendido a essa recomendação de não dirigir alcoolizado. Para a nossa felicidade, graças a Deus, essa criança não veio a falecer. Mas e se ela tivesse falecido? A dor dessa família, né, perdendo um filho de 5 anos de idade. Sim, por isso que nós devemos estar dirigindo dentro do que manda a lei, porque a nossa consciência, ela vai nos cobrar mais cedo ou mais tarde por qualquer atitude que nós tomamos fora da lei, né? Então, você vê a questão psicológica, de como que o indivíduo fica. Eu acho que deve ser muito triste, porque quando a gente atropela um cachorro, que a gente sabe da dificuldade, a gente fica com aquela cena remoendo na nossa cabeça, extremamente dolorosa, né? Imagina um ser humano, uma criança, né? E eu acho que o cuidado com os animais também nós temos que ter, não é? No trânsito, porque o animal é um irmão nosso, que nós temos que amar, que nós temos que respeitar e ter mais cuidado, porque o animal é muito similar a uma criança, ele não tem noção de hora de atravessar uma avenida ou não, né? Então nós temos que ligar o alerta e para alguém saber, quem vem atrás de nós, que existe ali um animal atravessando e tentar mobilizar as pessoas, né? Olha, Márcio, um aviso interessante também é assim, aproveitando o alcance do nosso programa, você que está nos assistindo aí, que na sua cidade não tem um trabalho como o que a nossa casa desenvolve, com evangelização de crianças, de jovens, de adultos, acolhendo a família, um trabalho de sopa, distribuição de verduras e o estudo da doutrina espírita, você tem uma chance de receber a nossa visita. Aqui no canto de baixo do vídeo vai estar passando um número de telefone, você entra em contato com a gente, diz que quer receber uma visita e nós agendaremos essa visita e teremos o maior prazer de visitar os nossos irmãos aí e levar toda essa metodologia de trabalho belíssima para que vocês também somem e ombreiem com a gente nessa grande tarefa de servir na seara de Jesus. Principalmente, né, Otto, né, aquelas pessoas que entendem que o espiritismo sem a prática não tem sentido, né? As pessoas que realmente querem colocar a mão na massa e que não querem só ficar dentro do centro espírita, recebendo espírita e estudando, sem ir de encontro à comunidade, sem levar o evangelho, sem levar a sopa, sem levar um pão, um agasalho para aqueles que têm fome, que estão vivendo situações assim. Então, é a prática da vivência daquilo que a gente aprende na doutrina, né? A dica cultural de hoje é o filme Allan Kardec, do mesmo diretor do Nosso Lar, Wagner de Assis. A história do autor do Livro dos Espíritos, o enredo é baseado na biografia do pai do espiritismo, Allan Kardec. O filme mostra a trajetória de Kardec desde o período em que atuava como educador, passando pela investigação dos fenômenos mediúnicos, pelo processo de codificação espírita, até a publicação do Livro dos Espíritos, em que marcou a fundação do espiritismo. A cinebiografia teve trechos gravados na França, terra natal do codificador da doutrina espírita, para ligar a adaptação com a vida real de Kardec. Aproveita a dica e vá conferir. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método
critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Vale a pena você fazer parte do Clube do Livro. Com apenas R$ 25,00 você recebe mensalmente um livro na sua casa, estimulando a leitura, estimulando realmente a difusão da doutrina espírita. E quando a gente dá um presente, se a gente tem sempre um livro ali à mão para colocar junto, vale a pena, porque às vezes a pessoa esquece da camisa, da calça com o passar dos anos, mas o livro marca a vida da pessoa. E no clube, às vezes, você recebe um livro num valor muito superior a esse valor que você paga. Então, eu sou sócio do Clube do Livro e, graças a ele, eu tenho sempre um livro na mão para estar presenteando um amigo. Não é, Otto? E você que podia comentar aí? Muito bacana, Márcio. Um presente como um livro é um valor inestimável. Você planeja o futuro? Então, eu tenho um recado para você. Se conecte com uma verdade libertadora. Busque caminhos seguros e confiáveis. Cuiabá tem uma escola espírita. Aqui muitos aprendem a aliar a técnica com arte, música, amor à natureza e ao próximo. Um ajuda o outro. É pela educação que se transforma a humanidade. A Escola Espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir. Todo aprendizado é pautado nas leis divinas. A formação segue a doutrina do Mestre Jesus. Escola Espírita Maria de Nazaré. Há 23 anos, transformando alunos em cidadãos globais. Em profissionais do futuro mais eficientes e éticos. Matrículas abertas. Aproveite, pois as vagas são limitadas. Bom, então hoje o tema é fantástico. O tema nosso é jovem, em que você está conectado? Vamos falar sobre o jovem. Olha que interessante. Temos aqui a presença do Rafael, né, que é um jovem que desenvolve um trabalho, que vai estar conosco, né? Uma alegria estarmos aqui com o Rafael. Vamos ter algumas perguntas muito interessantes e nós vamos abordar esse assunto que é tão importante para todos nós. Qual a maneira com que nós olhamos o jovem? Hoje nós vamos trabalhar esse tema. Teremos no final a fluidificação da água. A gente pede para você já deixar sua água no jeito, porque no finalzinho a gente fluidifica junto as nossas águas, tá certo? Então nós vamos fluidificar as nossas águas. Lembrando que a nossa sintonia nesse momento com a espiritualidade, né, com a nossa espiritualidade é muito importante. Bom, primeira coisa que nós queremos trabalhar é em relação à educação do jovem. Existem várias perguntas relacionadas ao jovem e sempre o jovem, de uma certa forma, na nossa sociedade, historicamente falando, ele é considerado irresponsável, que é louco, que não está nem aí e, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Todos nós, ao reencarnarmos, nós trazemos a nossa bagagem e na fase de adolescência nós começamos a cruzar
o processo educacional do que nós já temos no passado com o que nós temos no presente. E esse conflito gera o que nós chamamos de adolescência, né? E que realmente dá uma aparência de estarmos completamente loucos ou equivocados. Retornamos ao orbe terrestre cheios de esperança, cheios de energia e querendo quebrar tabus, valores e preconceitos. Por isso o jovem sempre foi, de uma certa forma, considerado louco e marginalizado, até certo ponto irresponsável. Então nós vamos estar falando exatamente sobre isso. É interessante que a gente comece a ter alguns processos de mudança na nossa maneira de olhar o jovem, de olhar os nossos irmãos recém-chegados da pátria espiritual, cheios de dinamismo e de coragem. E diga-se de passagem, são eles que mudam o nosso mundo, porque, lamentavelmente, os nossos homens mais maduros e velhos já estão cheios de vícios, principalmente o vício do pessimismo. Não acreditam em mais nada. São pessoas que eu considero muito pelo saber em alguns aspectos, mas lamentáveis por outros, não é? Por quê? Porque deixa de sonhar, deixa de acreditar. E isso é péssimo. Mas vamos falar um pouquinho da educação do jovem, que é uma dificuldade que todo pai encontra. Principalmente naquela fase de adolescência em que ele quer sair e o pai não quer deixar, né? Então muitas mães nos procuram, doutor Márcio, minha filha quer sair e o que eu faço? Eu deixo ela sair, não deixo ela sair? Eu peguei ela mexendo na internet, no celular, e eu tomei o celular dela, porque eu achei aquilo um absurdo e tal. O que o senhor acha que eu devo de fazer e tal? Gente, tomar o celular de um jovem hoje, adolescente, é quase que tirar uma perna dele. É algo seríssimo, tá certo? Então nós acreditamos que não seja esse o mecanismo. Já foi o tempo de bater, já foi o tempo de chantagear, já foi o tempo de fazer tudo isso. O momento não é mais esse. O momento é momento de diálogo, é o momento de você sentar com o ser que você mais ama na terra, que é seu filho, e dedicar tempo a ele para esclarecer, para educar, para informar, para convencer. É interessante, esses dias eu estava conversando com um grande vendedor, considerado um dos maiores vendedores da sua empresa, ganhou até o prêmio, né, de maior vendedor do ano, e ele dizendo o seguinte, que ele tinha maior dificuldade com o seu filho adolescente, porque ele conseguia convencer os melhores empresários a comprar e não conseguia convencer seu próprio filho. Eu disse, por quê? Porque talvez você considere essas empresas mais importante que seu filho. E aí está o erro. Se você tem essa capacidade de convencer uma pessoa para comprar o seu produto, por que você não tem essa capacidade de convencer seu filho naquilo que você realmente almeja que ele faça e auxiliar ele nessa chegada, né, nessa realidade com o mundo? Então, é porque nós não consideramos que ele seja importante. Lamentavelmente, as pessoas só vão descobrir a importância de um filho quando ele morre, quando ele entrou no mundo das drogas, quando ele realmente já está em uma situação lamentável. Então, o que nós precisamos em relação à educação do jovem? É tempo. Nós precisamos dedicar tempo, sentar, convencer, esclarecer, para que a gente consiga realmente aquilo que a gente quer. E lembrar que a liberdade, ela vai ser dada à medida que o jovem vai conquistando o seu espaço e vai cumprindo com aquelas normas que se é determinado. Por exemplo, a filha pede para ir a uma festa, né? Quantos anos ela tem? Exemplo, 14 anos. Olha, então você vai, a mamãe vai liberar, mas você vai ter que ir com fulano de tal que vai te acompanhar e você tem que retornar tantas horas e eu vou estar te acompanhando, te monitorando, porque eu te amo e eu não posso deixar você solta como se fosse uma pessoa qualquer, né? Você tem família e nós precisamos disso. Então você dá liberdade com condicionamento e limite. O que você não pode é dizer simplesmente não, 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 não.
Interessante isso, né? Como pai, nós temos algumas experiências nesse campo. Por exemplo, a minha filha chega para mim e diz: pai, eu gostaria de ir à festa. Eu disse: não, eu levo você e trago. Ela disse: não, o senhor não está entendendo. Eu vou levar e trago você meia-noite. Ela diz: não, pai, a festa começa à meia-noite. Diz: não, você é muito jovem para você frequentar um ambiente desse, pai. Então, eu não vou deixar. Só quando você fizer 18 anos. E ela disse: tudo bem. Aí, 3 anos depois, quando ela já estava quase completando 18 anos, eu encontro um amigo meu que disse: Márcio, eu já vi sua filha várias vezes, né, pulando o muro da sua casa por volta de meia-noite e retornando às 5h30 da manhã, pulando o muro de volta. Olha que interessante. Então eu achando que estava tudo bem e ela estava fazendo as escondidas, correndo o risco de levar um tiro em cima desse muro, correndo o risco de quebrar, de se machucar, e eu sem saber que isso estava acontecendo. Quer dizer, você não dá liberdade, eles acabam fugindo e o que acontece? Quantos jovens têm desaparecido de suas casas? Por quê? Porque os pais, eles simplesmente dizem não e acham que eles vão obedecer. E não é bem assim. Nós temos que convencer, acompanhar, negociar. É muito melhor do que nós impormos, obrigarmos. Não, você é obrigado. Gente, já passamos dessa era. Acabou esse processo educacional. Cai a ficha. Ah, mas eu fui criado assim. Sim, mas você é de outra geração, meu amor. Você é do passado. É isso que a gente tem que abrir os olhinhos, né? E lembrar que muitas vezes na formação do nosso filho, do nosso jovem, nós lembramos de tudo, de que ele tem que estudar inglês, às vezes a mocinha tem que estudar balé, né? Fazer balé, dança e etc, um monte de coisa, né? E esquece da formação moral cristã, da formação religiosa. Esquecemos de colocar Deus na vida desse jovem, tá certo? Então aí está um dos grandes problemas futuros, porque se o jovem não tem uma base, né, de espiritualidade, ela fica totalmente conectada com a materialidade, entre aspas, com as trevas. E aí é muito mais difícil de resgatarmos essa pessoa, porque ela não tem o alicerce, a estrutura familiar voltada para Deus. Por isso, nós temos que ficar em alerta quanto a isso. Qual tipo de formação nós estamos dando para o nosso filho pequeno e que vai se tornar já adolescente. E a adolescência, ela está cada vez mais precoce. Nós temos jovens de 10 e 12 anos que já são adolescentes e já estão vivenciando uma idade mental bem acima da idade que eles realmente têm fisiológica, tá certo? Por isso, nós precisamos começar o quanto antes um trabalho de educação sexual, educação em relação às drogas, mostrar para ele, levá-lo a um lugar, talvez, onde haja tratamento para dependente químico, mostrando as situações, levar ele lá no porto para ver como fica um dependente na fase final de uso de droga e álcool, tá certo? Levá-lo num presídio para mostrar qual o futuro dele se ele não obedecer às leis e ele realmente não tiver uma postura diferente na sociedade, levar ele no lar de idoso, mostrando como ele vai ficar abandonado se ele não tiver uma família no futuro. Enfim, você não só falar, mas mostrar, fazer com que ele faça um trabalho voluntário nesses lugares para sensibilizá-lo, para que ele possa olhar o mundo de maneira diferente. Paulo de Tarso nos fala uma coisa fantástica. Sabe o que Paulo nos fala? Ele fala assim: as tribulações nos trazem a fortaleza. Ou seja, as dificuldades é que nos tornam fortes. Como o nosso jovem, ele é poupado em tudo e a gente não quer que ele sofra, a gente faz tudo para ele não sofrer, oferecendo tudo, sacrificando para que ele tenha, ele não amadurece psicologicamente, ele é frágil emocionalmente e a sua inteligência emocional é zero. Ele não consegue lidar com certas situações de estresse, com situações conflitantes. Por quê? Porque nós o poupamos. E esse é um erro no processo educacional.
É óbvio que eu tenho visto umas situações, até na internet, etc., né, de pessoas dizendo, olha, toca o pau no seu filho, ele vai ter que sofrer, porque também não é assim. Eu acho que nós não podemos radicalizar a coisa. Mas nós temos que tentar dar responsabilidade, nós temos que tentar mostrar, sentar com ele, por exemplo, final do mês e mostrar todas as suas contas, quanto que veio a luz esse mês, nós temos que pagar essa luz e vocês estão deixando a luz ligada. Se continuar assim, eu vou ter que cortar o ar-condicionado de todo mundo. Enfim, ele tem que vivenciar toda a crise, porque às vezes os pais escondem dos filhos as dificuldades. Então ele acha que está tudo bem, que ele tem que comprar o tênis de marca, fica revoltado porque o pai não deu o celular que ele queria, o iPhone e não sei o quê, mas ele não sabe como que está a finança da casa, tá certo? Então nós temos que sentar e mostrar tudo para ele, para que ele possa compreender. E nós, pais, temos que conversar com os nossos filhos, sentar com eles, viajar, jogar bola, sair, contar. Meus filhos conhecem toda a minha vida de frente para trás, de trás para frente. Então isso é importante para ele considerar todas as dores que nós vivemos, todas as dificuldades que nós temos, para que ele não falte o mínimo para ele. Então, vamos entender que esse jovem, ele precisa dessa formação. E a melhor formação que nós podemos dar para o nosso filho, para o nosso jovem, é o exemplo. Se você não quer que o seu filho seja um ladrão, não roube, porque ele vai saber que você está roubando. Se você não quer que o seu filho fale palavrão, não xingue palavrão, porque ele vai repetir o palavrão que você fala. Se você não quer que o seu filho minta, não minta para o seu filho. Tá certo? Ou para as outras pessoas. Às vezes a pessoa chega e fala que eu não estou, fala que eu saí, e ele percebe as mentiras que nós vamos cometendo. Então é fundamental que a gente preze por isso, porque as palavras dignificam, mas o exemplo arrasta. Nós precisamos mudar para que os nossos filhos mudem. E outro grande problema que eu sinto em relação aos nossos filhos é que, na verdade, nós os amamos, temos eles como nosso maior tesouro, mas dedicamos o menor tempo possível a ele. Existem pesquisas americana, britânica, pesquisa brasileira, de que um pai dedica, em média, para o seu filho, já até comentamos isso, de 10 a 15 minutos. Quer dizer, como que você vai conseguir educar, estar mudando, né, o caráter, a personalidade desse jovem com esse tempo dedicado a ele? De forma alguma. Então, nós temos que ter tempo para dedicar aos que mais amamos. Essa é a grande verdade. Nós temos que ir de encontro a eles, tá certo? Para que ele se torne o seu melhor amigo. Fiquei muito feliz quando uma vez a minha filha disse no telefone para a sua amiga: o meu melhor amigo é o meu pai. Nele eu posso confiar. Interessante. Isso me fez muito feliz, porque eu consegui conquistar sua amizade, né? Consegui com que ela conte tudo para mim. Todos os meus filhos sempre me chegam e se abrem e dizem: pai, está acontecendo isso comigo, assim. Então, ser amigo do seu filho é fundamental, porque se você ele te vê como o pai quadrado, careta, que tudo que ele faz você só sabe recriminá-lo, ele não conta nada para você. Ele vem de lá contar uma coisa: você é um palhaço, eu te ensinei, eu vou te bater da próxima vez. Não é? Você tem que chegar e conversar naturalmente para que, né? Às vezes você está louco para falar isso, mas você não pode. Você tem que, né, fazer aquela cara de: nossa, aconteceu isso, meu filho é assim mesmo e tal, e levar ele a entender que ele é seu amigo e que você precisa não recriminá-lo, mas você precisa tratá-lo como amigo, de igual para igual. Apresentar para vocês o Rafael, um convidado nosso, que é um jovem e que faz um trabalho que ele vai falar sobre esse trabalho aqui conosco. E aí, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pelo jovem. Jovem, né? Mas a juventude está na cabeça, né, Rafael? Pois não. Sim. O que você tem a falar para nós aí, de passar de mensagem para o pai em relação a isso, Rafael? Então, eu vim aqui para falar também da nossa obra social espírita Manuel Flamengo de Miranda, né? Bacana. Também atendemos os jovens lá, temos a nossa mocidade espírita e atendemos toda a região ali do Ribeirão do Lipa, Colorado,
Temos as imagens assim, Márcio. Olha que bacana. Obra social, né? Algumas imagens que demonstram alguns dos trabalhos que são desenvolvidos lá, né? Nós atendemos crianças durante os dias de semana, também temos projetos lá para crianças de 7 a 17 anos, com aulas de violão, de karatê, de flauta, coral, educação física. Nos finais de semana também temos a evangelização infanto-juvenil, atendendo crianças de 0 anos até 16, 17 anos. Atendemos as mães, nós oferecemos também alimentos, né, para as mãezinhas, para as pessoas que ali frequentam. Temos a Caravana Francisco de Assis, que distribui alimentos semanalmente para essas mulheres, para as mãezinhas, especialmente a maioria são mulheres, né, que procuram lá a nossa instituição. Então são momentos que a gente dedica ali, centenas de pessoas estão ali convivendo, aprendendo uns com os outros, né, sobre fraternidade, sobre solidariedade. Nós servimos o sopão também, que nós acreditamos que é um tratamento espiritual, um remédio, né, que é feito com muito amor, muito carinho, que além de nutrir o nosso corpo, nutre a nossa alma. Nós temos uma série de parceiros também, nós fazemos parcerias com Alcoólicos Anônimos, com faculdades que queiram desenvolver trabalhos voluntários lá conosco, né? Então, todas as nossas obras são voltadas para o social, para o engrandecimento da alma das pessoas, do nosso bem-estar, né? Então, nós estamos atuando lá no Ribeirão do Lipa há aproximadamente 9 anos, né, desde o ano de 2010, atendendo crianças, jovens, adultos, semanalmente. Muito bacana, né? Olha só, gente. Então aí é um momento de artesanato, né, nas oficinas móveis, com as nossas mãezinhas, aprendendo ofício, crochê, bordado, pintura, atendemos crianças, aí algumas cenas aí da Caravana Francisco de Assis, distribuindo alimentos, né, separando, limpando, né, para entregar os alimentos para as nossas mãezinhas que ali frequentam, né. Muito bacana o trabalho, né? Então veja, gente, o trabalho social que envolve o jovem, olha só, né? Mocidade Espírita. E direciona essa juventude. Olha que bacana a Mocidade Espírita, Isso, né? Isso, eles estão acabando de voltar da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é uma campanha que sai de porta em porta, arrecadando donativos semanalmente para as pessoas necessitadas. Então, desde tenridade ali, nós incentivamos as práticas de caridade junto com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os adultos, com assim, todos nós envolvidos, voluntários ou as pessoas que vão ali só para assistir as aulinhas, todos nós estamos envolvidos em práticas de caridade, semanalmente. Então, seja atendendo ali as pessoas do nosso próprio bairro, Ribeirão do Lipa, e também os bairros ao entorno, né? Muito interessante esse trabalho, né? E é isso que nós falamos, se nós não direcionarmos o nosso jovem, ele vai sozinho procurar e muitas vezes ele vai encontrar caminhos tortuosos, né? Então, Rafael, há muitos anos está lá, né, Rafael? Há quantos anos você está lá? 9 anos. 9 anos já. Há quantos anos você começou o trabalho, então? Com 25. 25 anos, ele já estava sintonizado no trabalho voluntário, no trabalho do bem, né? E a gente vê o resultado desse trabalho, que coisa linda, né? Certo, eu voltei para a doutrina espírita depois da Mocidade Espírita, que eu participei também, né, dentro do Espiritismo, e aí em determinado momento da vida eu sabia para onde que eu teria que voltar, que foi para o trabalho do bem. Então, aproximadamente no ano de 2010, que nós ingressamos lá nessa obra social, junto com outros voluntários, obviamente, mas desde então a minha vida tomou outro rumo, que foi para ajudar outras pessoas, e isso trouxe um engrandecimento para a minha alma, para a minha vida, para o meu cotidiano. Então, quero convidar, seja as pessoas de qualquer idade, para visitarem, conhecer as nossas obras sociais. Nós estamos no bairro Ribeirão do Lipa, na Rua das Mansões, sem número, em frente ao condomínio Fatex, ali no bairro Ribeirão do Lipa, próximo ao Pronto Socorro Novo, próximo ao Centro de Eventos do Pantanal. O nosso telefone é 99239 2797, 99239 2797. Pode mandar o WhatsApp para a gente, que a gente manda o localizador, manda imagens. Nós estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar Obras Sociais Manuel Filomeno de Miranda, que vocês encontram as informações da nossa casa, e também é só entrar em contato aqui com a produção do programa, que a gente com certeza vai informar as maneiras de encontrar a nossa obra social ali no bairro Ribeirão do Lipa.
Tá certo, gente? Então nós agradecemos a presença do Rafael, né, nesse trabalho maravilhoso que a gente viu e que está lá, né, onde você pode participar, levar seu filho que é jovem para se envolver. O ideal é levar ele criança, porque aí ele já vai crescendo dentro do contexto, criando vínculos e amizade, não é, Rafael? E quando ele se torna jovem, ele já está vinculado a um trabalho maravilhoso, dando continuidade, como o Rafael está aqui no exemplo de vida, já direcionado para o trabalho. Então, a falta, o direcionamento que muito jovem acaba tendo, com certeza nós pais somos responsáveis. Por isso fazemos esse convite para que a gente possa estar. Então, esta é uma das obras sociais que nós temos que direcionar o nosso jovem. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, vai com Márcio. Deus e com certeza, né, você que está nos ouvindo, que mora nessa redondeza, vai procurar lá, porque com certeza vale a pena. Muito obrigado, Rafael. Ok, gente, então nós precisamos meditar em torno desse tema jovem. Nós temos umas perguntas muito interessantes sobre o jovem. Vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Meu nome é Alan e hoje eu quero primeiro começar agradecendo e demonstrando todo o meu carinho e admiração que eu tenho pelo Dr. Márcio. E hoje eu quero fazer uma pergunta relacionada à depressão nos jovens. Dr. Márcio, pela visão espírita, pela sua visão, por que cada vez mais os jovens estão sendo acometidos pela depressão? O que tem acontecido espiritualmente nesse nosso mundo terreno? Por que isso acontece? E como é que a gente pode ajudá-los cada vez mais a preencher esse vazio, essa falta de completude mesmo, esse não sentido de vida, essa desmotivação espiritual, emocional, né? Como é que a gente pode fazer isso, viu? Obrigado, um beijão para todos vocês que estão aí assistindo. Alan, eu que agradeço o carinho aí, a maneira com que você nos enxerga, né? Mas essa sua pergunta foi maravilhosa, Alan, porque a gente tem percebido isso mesmo. O jovem, né? Se ele não tiver um trabalho que ele desenvolva social, se ele não estiver se sentindo útil, ele vai se sentir vazio, porque nós vivemos a transição planetária, onde está sendo as nossas últimas chances de permanecer no orbe. E quando ele reencarna e ele percebe que ele está seguindo um rumo que não deveria, ele entra em depressão, ele entra na sensação de impotência, e o mecanismo de fuga muitas vezes são as drogas, o álcool, o fumo, o sexo, a internet, e na verdade são mecanismos de fugas, porque o que ele precisa mesmo é o trabalho voluntário, é o trabalho social, é o ideal. O jovem está muito deprimido porque ele não tem ideal. Nós precisamos alimentar desde pequenininho nele a chama do ideal, para que ele seja um jovem idealista, sonhador, que quer fazer algo para mudar o mundo. E nós sentimos que eles estão vazios, xoxos, porque nós não incentivamos e não trabalhamos isso desde o princípio. Então, vamos à próxima pergunta. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não respeitam os mais velhos e gostam de falar em vez de trabalhar. Será que essas palavras proferidas pelo filósofo grego Sócrates poderiam ser aplicadas aos dias atuais? Seria esse o retrato da realidade do nosso jovem atual? Gente, que pergunta fantástica, né? Sócrates, observa só, há mais de 2000 anos atrás, né? Porque Sócrates é antes do Cristo, ele já traçava um perfil do jovem exatamente como hoje o adulto vê, que ele é irresponsável, que ele mais fala do que faz alguma coisa, que, é incrível, né? Talvez Sócrates fez essa pergunta para que nós pudéssemos fazer uma reflexão, porque na verdade não é essa a característica do jovem. O jovem não é irresponsável, o jovem não fala mais do que faz, entendeu? Apesar de aparentar, é porque ele está chegando, ele ainda não tem a maturidade, a responsabilidade de um adulto. Então, é como se você chegasse num ambiente e não soubesse o que fazer. Ele ainda está chegando na Terra, tá certo? Ele não tem como assumir certos compromissos, mas ele é sonhador, ele é idealista, sim, e é ele que muda o mundo.
tá certo? Sempre os jovens foram vistos como essa forma que Sócrates descreveu aí, como pessoas irresponsáveis da sociedade. Mas essa visão é uma visão equivocada, porque quem muda o mundo é o jovem, porque os velhos não mudam não, posso te afirmar. Você propõe uma pessoa já madura, vamos abrir um negócio assim, não vai dar certo, eu já tentei, faliu, vamos fazer tal coisa, não adianta, não podemos confiar em ninguém é confiável, viu? Isso é uma visão, medíocre de velho, gagá, tá certo? Então essa frase que Sócrates disse é para a gente pensar, porque desde a época de Sócrates já se tinha essa ideia equivocada do jovem. Lamentável. Temos aqui a alegria de receber Sônia de Alta Floresta. Tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Obrigada. A Sônia vai bater um papo conosco falando sobre a Concafras de 2021, que vai ser em Alta Floresta. Só que antes disso, vamos ver, um vídeo maravilhoso sobre a nossa Concafras. Vamos lá? Eu sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Auxilia, perdoa, trabalha. Ama e serve. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Você viu ali, gente, que interessante? A nossa Concafras vai ser em São Paulo, tá certo? E em Séries, Goiás. Vai ser nas duas cidades, a nossa Concafras agora em 2020. Tá certo? Então, você que não tem nenhum programa para o carnaval, ou você que tem, por que não fazer um carnaval diferente? Vamos nos reunir, estudarmos juntos e fazermos o trabalho do bem juntos. Isso sim é que é aproveitar o carnaval, Existe, nesse momento do carnaval, pessoas que se reúnem no Brasil inteiro. Nós temos a Igreja Católica, o Vinde Verde, os evangélicos fazendo os seus retiros e nós espíritas fazendo a nossa Concafras, que vai ser em São Paulo, um evento maravilhoso. Vale a pena, você viu aí o site que você pode entrar e você faz a sua inscrição. Participe conosco deste evento que vai ser na capital de São Paulo, onde estaremos, e será também em Séries, Goiás, ou a outra grande Concafras. Centenas de jovens se reúnem nesse período do carnaval para estudar e fazer o bem. Vamos falar com a Sônia, rápido, de Alta Floresta. A Concafras de 2021 vai ser aqui em Alta Floresta, olha que beleza. E aí, Sônia, como é que estão os preparativos lá para a Concafras, a equipe, como que está o trabalho? Então, doutor, nós de Alta Floresta estamos todos empenhados em fazer o melhor para a realização do Concafras 2021, que vai ser realizado em Alta Floresta. Todos nós, inclusive, estamos participando em Brasília da reunião Ismael para que nós possamos aumentar a bagagem de aprendizado e poder fazer um bom trabalho em nossa cidade.
bacana, organizando, né? Então vamos aproveitar, né, Sônia, para convidar todos vocês que, cidades em torno de Alta Floresta, para participar desse evento em 2021, né? Sim. Estaremos todos, inclusive Cuiabá vai em peso, nós devemos levar umas 600 pessoas de Cuiabá para esse evento maravilhoso, né, que vai ser em Alta Floresta, uma cidade linda, que muitos cuiabanos não conhecem, né, Sim. Sônia? E que a gente tem que conhecer. Tranquila lá a cidade, né, Sônia? É uma cidade muito gostosa, muito acolhedora, e nós esperamos todos vocês, com a participação de todos, para que nós possamos nos unir e fazer o melhor que pudermos. Muito obrigado, Sônia, pela tua visita aqui conosco. Estaremos juntos em Brasília, estudando, nos preparando, nos organizando. Para você ter ideia, gente, um evento desse, começa a organização dele 5 anos antes. É feito todo um trabalho de organização, de estratégia, para que o evento seja um evento de luz e que realmente leve, né, a mensagem de Jesus em toda aquela região. Então, muito obrigado, Sônia. Vai com Deus. Obrigada, obrigado pela sua participação. Obrigada. Olá, meu nome é Laura e eu estou aqui para falarmos um pouquinho sobre a Caravana Jesus no Lar. O que é a Caravana Jesus no Lar? A caravana é uma atividade da Casa Espírita realizada nos lares, visitando-os de porta em porta, realizando o culto do Evangelho no lar e entregando as mensagens espíritas. A caravana tem o objetivo de tratar os lares visitados durante o culto do Evangelho no lar, reconhecendo infortúnios ocultos e levando as mensagens de consolo. Então, todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós realizamos essa atividade e você está convidado a participar conosco. Na sua cidade, no seu bairro, em todas as casas espíritas, estão sendo realizadas essa caravana. Então você, quando bater a sua porta, receba a nossa equipe da Caravana Jesus no Lar ou venha participar conosco todos os sábados, às 9 horas da manhã, na Associação Espírita Vantuil de Freitas. Estamos finalizando o nosso programa, onde nós queremos agradecer a participação do Otni e de todos os convidados que colaboraram conosco aqui nesse trabalho. Temos o prazer de ter conosco aqui no nosso programa Mariane e Gil, que nos dará a oportunidade de ouvirmos uma belíssima música, Depende de Você. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia, Então, nesse instante, vamos fluidificar as nossas águas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Os nossos programas estão nas redes sociais e você pode acessar quando você sentir necessidade e indicar para alguns amigos que não puderam assistir. Todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de